Boa noite a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Sugerimos que compartilhem com familiares e amigos para que estes ensinamentos possam chegar a muitas pessoas. Que este curso entrega as ferramentas, as técnicas, as práticas para que cada um de nós, cada ser que vive sob a face da terra, possa fazer um trabalho superior sobre si, o trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Todo ser humano vive com um objetivo. Todos vivemos para este objetivo, a autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo. E para isto, para fazer esse trabalho, este grupo compartilha os ensinamentos que nos levam a esse objetivo. Então são 50 conferências em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase, todas com o mesmo objetivo. São organizadas de forma didática, que uma complementa a outra, e as práticas são entregues nessas conferências. Também temos materiais em PDF que podemos enviar gratuitamente. Basta que nos escrevam no WhatsApp ou pelas páginas, também nós estaremos respondendo. Então, nós hoje estamos no tema número 44 do temário de 50 conferências, que é o eu da traição. Então, a traição acontece quando se viola um pacto, um combinado, um acordo. Quando alguém combina algo com alguém e não cumpre, isso caracteriza a traição. Então existem graus e graus de traição. E nós vemos no drama cósmico vivido pelo Mestre Jesus, o Cristo, que lá entraram em ação os 3 traidores. Então, o Mestre Jesus veio nos ensinar como fazer este trabalho. Porém, ele nos ensinou de forma viva, em um teatro ao céu aberto. Tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou, as calúnias, o desprezo, as injúrias, a incompreensão, tudo o que o Mestre Jesus viveu no mundo físico, é demonstrado que nós, interiormente, na nossa psique, na nossa intimidade, nós vamos viver quando empreendermos esse trabalho, o trabalho de cristificação. Então, lá entrar em ação os 3 traidores. E dentro de nós, quando nós vamos quando empreendemos esse trabalho, os 3 traidores que nós todos temos na nossa psique entrarão em ação. Os nossos defeitos psicológicos,
o ego entra em ação. O ego trai os nossos propósitos, desvia os nossos propósitos, desvia os propósitos da nossa existência. Então, nós, ao vir à existência, nós nos comprometemos, nós não recordamos, porém prometemos fazer esse trabalho, que é a cristificação. Prometemos aos senhores da lei, prometemos ao nosso Pai interno, que viríamos a este mundo fazer esse trabalho. Porém, chegando aqui, nós nos identificamos com as coisas do mundo, com a fama, com o dinheiro, com os títulos, com tudo o que este mundo oferece. E cada vez mais o mundo está oferecendo mais oportunidades para que se desvie os objetivos, ou o objetivo, que é a autorrealização. Então, nós, dessa forma, estamos já traindo o nosso Cristo íntimo. Estamos traindo o nosso Pai, porque nós prometemos fazer o trabalho, então nos concederam a oportunidade de vir a este mundo, e nós viemos e nos identificamos com as coisas da personalidade e nos esquecemos do objetivo. Então isto nós podemos relembrar. Talvez algumas pessoas não conheçam. Existe um escrito antigo que se chama o Hino da Pérola, onde descreve o descenso da essência vindo ao mundo e a identificação, e também descreve quando a essência se recorda do compromisso e luta e consegue a autorrealização. Então é um resumo de todo o processo que a essência passa e a essência vive. Então esses três traidores, os três traidores que atuaram lá no drama cósmico, em toda a existência, toda a vida, toda a peregrinação do Mestre Jesus, e atuaram no júri, no julgamento, condenação e execução. Atuaram lá, então foi Judas, Pilatos e Caifás. Então esses três traidores nós temos dentro de nós, e esses três traidores traem o nosso Cristo íntimo, porque nós temos o nosso Cristo íntimo, temos um átomo do Cristo que precisamos, com o trabalho de morte, com o trabalho com os três fatores, ampliar esse átomo, resgatar todos os átomos crísticos que estão extraviados na nossa psique. Então esses três traidores que estão dentro de nós traem esse Cristo íntimo. Então o Judas representa o mestre Judas, porque o mestre Judas não é um traidor, ele é um ator que representa o eu da traição. Lá no drama cósmico, no teatro cósmico, o mestre Judas é o ator que representa o eu da traição.
e ele é o demônio, ele representa o demônio do desejo, que é o primeiro que entra em ação em nós, é o desejo de fazer qualquer coisa. Primeiro atua o desejo. Em seguida, se não se trabalha o desejo, ele passa à mente. E a mente, então, que é Pilatos, é o demônio da mente, a mente começa a raciocinar, balançar, fazer as suas conjecturas, avaliações, os pós e os contras, e resolve, no final, entrega a decisão para Caifás, que é o demônio da má vontade, que então resolve que não vai fazer nada. Então, esses defeitos, o eu da traição, que está em nós, que está oculto, talvez não tão oculto na nossa psique, na nossa psicologia, atua nessa ordem. Primeiro nós temos o desejo, sentimos o desejo de fazer alguma coisa, de agir de forma errada, de forma equivocada. Então é o desejo, é o nosso eu do desejo, da traição, agindo. E nós damos vazão a esse desejo. Então esse desejo passa a mente, passa a raciocinar, passa a lavar as mãos, justifica. Então, lavar as mãos significa justificar. Então, nós justificamos que vamos fazer isso por causa disso. Por exemplo, nós sentimos o desejo, o demônio do desejo nos coloca o desejo de beber alguma coisa, tomar um trago, que seja. Então, nós passamos isso, procuramos uma justificativa para tomar esse trago. Uma cerveja, por exemplo. Se está calor, nós justificamos que é para refrescar. Se está frio, nós justificamos que é para esquentar. E por fim, depois de justificado, nós temos a razão. Temos justificativas, razões para tomar a tal cerveja ou tal trago. E assim nós estamos robustecendo mais e mais o eu da traição, ou os eus da traição que estão no nosso interior. Então, para trabalhar o desejo, é preciso negar a si mesmo, que é um dos ensinamentos do próprio Cristo, do próprio Mestre Jesus, que ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é negar o desejo de fazer as coisas que vão contra o nosso Cristo íntimo. Então, se nós não trabalhamos, não damos atenção, não colocamos atenção nisso, nós damos vazão a esse desejo e ele passa então a justificativa. Então nós justificamos por isso e mais isso, que nós vamos fazer tal coisa
E é uma justificativa até plausível pro ego, pros defeitos psicológicos. Então, este ensinamento nos ensina que nós precisamos resgatar, e isto está correto, perfeitamente compreensível, que nós precisamos eliminar os defeitos para resgatar a essência que nesse tal defeito está aprisionada. Então, nós nos deparamos diante de um desejo e nos deixamos vencer por esse desejo, a tentação. Então, a tentação é preciso que exista, é preciso que haja a tentação para que nós para que nós perceba que nós fomos vencidos pela tentação, ou então vencemos a tentação. Então, o defeito psicológico nós põe o desejo, e põe nos nossos instintos, põe no nosso centro sexual, no nosso centro motor, na nossa fala, o desejo de falar alguma coisa, o desejo de comentar algo sobre uma pessoa, falar mal de uma pessoa. Então, nós nos deixamos levar por esse desejo e falamos, dizemos, agimos. Então, é nesse momento, é nesse instante que nós devemos negar esse desejo, negar o desejo de falar tal coisa sobre determinada pessoa. Então, esse desejo de falar tem origem em um defeito nosso, em um dos nossos defeitos. E ele coloca em nós esse desejo de falar. E nós acabamos justificando e falamos isso dessa pessoa. Ou qualquer atitude, qualquer ação que esse desejo nos ponha, que nós façamos, nós permitimos, justificamos e fazemos, praticamos. Então, a nossa psique funciona nessa ordem, na ordem dos 3 traidores. Primeiro, surge em um dos nossos centros, dos 5 centros inferiores da máquina humana, em um desses centros surge o desejo. Por exemplo, no centro motor surge um desejo, instintivamente nos surge o desejo de olhar alguma coisa, olhar, por exemplo, uma pornografia. Nós sabemos que nós precisamos eliminar o eu da luxúria, porque nós precisamos economizar energia para transmutar. Porém, o eu da luxúria põe o desejo de nós olhar. Então, usa o nosso centro motor, põe o nosso centro motor a olhar uma pessoa do sexo oposto, uma pornografia ou qualquer coisa. E então nós não dominamos o nosso centro, o centro motor. O centro motor está dominado pelo defeito e nós olhamos. Então é nesse momento que nós devemos negar esse desejo de olhar. Então os defeitos atuam
nos 5 centros atuam, usam a máquina humana através dos 5 centros. Então, ele põe no nosso centro intelectual inferior, nos põe a pensar. Então, é um desejo de alguma coisa. Ele põe no nosso centro emocional alguma emoção negativa, alguma emoção que pareça positiva. Nos sentimos enamorados por uma pessoa que nós não conhecemos, porém nós encontramos justificativas para nos enamorar dessa pessoa. Então aí estamos gastando a energia sexual, estamos dando vazão ao desejo sexual, justificando algo. Talvez, sabe lá o que nós justificamos. Porém, sempre há uma justificativa, porque o defeito precisa dessa justificativa para agir. Ele precisa justificar-se para colocar a máquina humana a seu serviço. Então, através dos 5 centros, que são os centros inferiores da máquina humana, através desses 5 centros, os defeitos psicológicos, os eus, atuam de forma sutil. E nós não percebemos, porque não estamos em autoobservação rigorosa. Então, essa sutileza, muitas vezes nem tanto, nos faz, nos dá a justificativa. O nosso traidor interior, o Pilatos, que é o demônio da mente, justifica. E nós acabamos entregando a máquina humana aos defeitos psicológicos. E assim, já quando passa então para o terceiro, já não se domina então mais já se perdeu o controle da máquina humana. Então, enquanto está no desejo, é mais fácil de controlar. Então, começa com o desejo. Ele passa para a mente e, em seguida, pro Caifás, que é a má vontade. Então, já há o domínio da máquina humana. Então, o defeito atua nessa ordem. O desejo, surge o desejo, nós não trabalhamos, deixamos passar, deixamos ele nos envolver, vai para a mente, justifica e já então a má vontade entra em ação. Então, enquanto está no desejo, quando o desejo surge, está fraco, é mais fácil de dominar. Porém, se nós não dominamos enquanto está apenas o desejo, ele vai para a mente e aí já é um pouco mais forte, e já está argumentando, já está colocando argumentos para nos desculpar que não temos culpa e vamos fazer isso por isso e por isso. E então já é mais forte que o desejo. Quando vai para a mente, já está mais forte. E quando a má vontade atua, já o domínio da máquina humana já aconteceu. Já
a máquina humana já está sob o comando, sob o domínio do respectivo defeito psicológico. Então, este tema nos ensina que no nosso interior nós temos os 3 traidores, e que traem o Cristo íntimo, traem o nosso Cristo íntimo. Nós traímos o Cristo íntimo, porque nos deixamos levar pelos desejos, depois pela mente e pela má vontade. Então, nós temos má vontade de fazer as coisas do trabalho espiritual que nós nos comprometemos a fazer. Então, justificamos e temos má vontade de fazer as práticas, temos má vontade para nos observar, justificamos que estamos cansados, justificamos de muitas formas, e sempre se trai o Cristo íntimo, o nosso Cristo íntimo, que lá no drama cósmico o Mestre Jesus está nos ensinando de forma viva, de forma da arte, do teatro, como atuam os defeitos na máquina humana. E nos ensina que nós, para vencer esse demônio, nós precisamos negar o desejo, negar a nós mesmos. E para vencer o demônio do Pilatos, é preciso, então, dominar a mente. Então, quando o Mestre Jesus entrou em Jerusalém montado no burro, isso aí está simbolizando que ele montou na mente, que a mente representa o burro, ou o burro representa a mente. Então é preciso dominar o desejo, dominar a mente, negar o desejo, dominar a mente e negar a má vontade, e então desenvolver a boa vontade pelo trabalho, pelas práticas que neste curso aprendemos. Então, o Cristo, o nosso Cristo íntimo, vai nascer quando se tiver eliminado muitos defeitos psicológicos. Então, o Cristo vai nascer no interior do homem. Quando tiver criado os 5 corpos, que então se é homem verdadeiro. Então, o Cristo é filho do homem verdadeiro. Então, simbolicamente, o Cristo fala que o Filho do Homem será sacrificado. Então, é o Filho do Homem verdadeiro. Então, tudo o que o Mestre Jesus viveu, tudo o que ele vivenciou no mundo físico, representa aquilo que nós, cada um da pessoa que empreender esse trabalho, que for trilhar esse caminho, o caminho da cristificação, vai viver internamente, intimamente, secretamente. E então cada um de nós precisa colocar a atenção nos 5 centros. Colocar atenção nos 5 centros e no que está acontecendo em cada um desses centros. O que eu penso,
o que eu estou pensando em determinado momento. Quais são os pensamentos recorrentes? Porque nós pensamos as mesmas coisas. Se nós observar, nós temos os pensamentos são recorrentes. Então, aprender a observar os pensamentos e analisar cada pensamento, analisar de onde vem, negar esse pensamento, que é um desejo. Um desejo qualquer que está sendo colocado em nós, uma tentação. Então, negar essa tentação. Então, observar o que eu quero fazer no centro motor, o que eu penso, o que eu sinto por determinada pessoa, por que eu sinto isso, porque às vezes eu sinto o desejo de que uma pessoa se dê mal em alguma coisa, é um desejo de vingança. E se nós não colocar atenção, isso passa e nós não percebemos. Não percebemos que temos esse desejo e também esse desejo de que a pessoa vá mal é recorrente. Tudo é recorrente. Tudo acontece repetidas vezes em nós. E se nós não colocamos atenção, isso vai cada vez mais robustecendo os efeitos psicológicos. Vai fortalecendo, vai se desenvolvendo, os efeitos aumentam. Porque não se trabalha. Então, quando não se trabalha, não fica parado, não fica estático. Os efeitos se robustecem. Então, essa conferência vem nos ensinar que nós devemos colocar atenção nesses 3 aspectos do eu da traição. Nós todos temos o eu da traição. E nós sabemos que temos que fazer esse trabalho, o trabalho de morte psicológica, o trabalho de nascimento. E nós não fazemos por preguiça, por má vontade, por satisfazer um desejo. E assim o tempo vai passando e quando se vê, está envolvido, está envolto, está tragado. Então a vida traga, a vida nos traga. E o tempo passa e não se faz nada sobre nós. Então, o interessante é praticar os ensinamentos, praticar esses ensinamentos. E para praticar, então, é preciso começar por algum lugar. É preciso resolver que vai fazer, que vai começar a praticar e começar. Então, nós temos alguns PDFs que podemos enviar, onde nos ensina como trabalhar, como organizar-se didaticamente para fazer o trabalho, para fazer as práticas de morte. Então, tem umas práticas que nos ensina a fazer a reflexão. Todos os dias, tirar um tempo, algum tempo, e para se dedicar à reflexão, fazer a reflexão do que nós fizemos durante esse dia. E então veremos com calma, vamos ver onde estão
os efeitos atuando. Então, o nosso contato WhatsApp e Telegram é 55 62 991 92 9355. Esse é o nosso contato, WhatsApp ou Telegram. Muito obrigado a todos e até a próxima.